Pessoal, tem muita gente me perguntando aqui no canal o que vai acontecer se o Congresso norte-americano não elevar o teto do endividamento público norte-americano, que nesse momento está em 31,42 trilhões de dólares. É mais do que o PIB norte-americano. Vamos ver quanto é que está o PIB norte-americano nesse momento. Está em 23,32 trilhões. Então, o teto do endividamento está caminhando rápido para ficar 2 vezes o PIB. Muita gente se pergunta até onde vai esse gráfico bizarro e quando ele vai começar a eventualmente ficar flat ou se reduzir. É por isso que os republicanos estão com essa birra com os democratas. A polarização política dos Estados Unidos se aprofundou na última década e agora chegou nesse impasse bizarro. Os republicanos querem, liderados pelo Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara Federal norte-americana, querem que a administração Biden corte na carne e comece a reduzir os gastos, criando condições para um superávit no futuro. O último superávit norte-americano foi ainda no ano de 1999, o ano 2000, um pouco antes do ataque às Torres Gêmeas, ainda na administração Clinton. E depois que os Estados Unidos foram atacados, a guerra contra o terror inflou absurdamente o orçamento militar e aí os Estados Unidos estão nessa condição bizarra. A grande pergunta que todos fazem é: quais seriam as consequências de um default, de um calote da administração federal norte-americana? Bem, a primeira grande consequência seria que os Estados Unidos ficariam como a Argentina, por assim dizer, sem nenhuma credibilidade. O custo de novas operações de crédito, o custo para se emitir títulos vai para as alturas, não poderá mais ser possível confiar nas datas de pagamentos dos juros. Outra repercussão muito brutal vai ser quanto a maneira como aquela máquina de guerra se financia, já que vai ficar muito alto o custo de financiamento daquilo tudo. Provavelmente os Estados Unidos iriam enveredar numa espiral da morte, literalmente. Para a BTC, num primeiro momento, poderia haver uma certa turbulência, mas num segundo momento seria muito bom, porque o dólar sendo destronado da sua condição de reserva cambial planetária, abriria flanco para outras divisas, até a divisa dos BRICS, que os chineses estão ponderando criar uma moeda dos BRICS. Não se sabe se vai ser uma moeda fiat soberana de um dos integrantes do BRICS ou uma moeda ponderada, como uma espécie de média ponderada do real com o rublo, com o yuan. Agora até a Arábia Saudita quer entrar nos BRICS. Ou seja, na verdade, existe todo um movimento geopolítico também por trás dessa tentativa, né, de fazer com que os Estados Unidos continuem como o grande protagonista da geopolítica e financeira global. Como os Estados Unidos financiam a sua máquina de guerra via endividamento, é só olhar aqui esse gráfico bizarro, o déficit anual dos Estados Unidos está um pouco acima de 1 trilhão. Então os Estados Unidos eles já iniciam cada mês devendo praticamente 100 bi. É como se o sujeito acordasse e tivesse menos 100 bilhões na conta bancária. Ou eles correm atrás do prejuízo, a arrecadação de impostos não faz frente aos gastos e normalmente os Estados Unidos terminam cada mês com um déficit de 100 bi, que totaliza um pouco mais de 1 trilhão de dólares por ano. Isso em algum momento vai estourar, essa corda vai estourar. Como os republicanos estão controlando a Câmara Federal agora, essa corda ficou mais tensa. Mas os líderes de Wall Street acham que vai haver um consenso dessa vez. Mas a rodadinha de impressão vai ser violentíssima dessa vez. Vamos ver como vai se desdobrar em qualquer cenário. Se os Estados Unidos entrarem em default, eles só vão aumentar o custo da operação subsequente. Porque vai entrar em default, a primeira coisa que eles vão pagar de parar de pagar são os juros, que consomem boa parte do orçamento.
E aí, quando eles retomarem a autorização para aumentar o endividamento, quando eles retomarem a condição de se endividarem mais ainda, aí vocês vão ver um custo dessa operação muito maior. Na verdade, se os republicanos deixarem os Estados Unidos entrarem em default, eles só vão acelerar a chegada até a beira do abismo, e o abismo é a única certeza para a economia norte-americana, porque como você vai pagar esse endividamento de 31,42 trilhões com um PIB que provavelmente agora vai encolher, porque vem uma recessão por aí, justamente porque o Fed colocou os juros na estratosfera, mas vamos ver como isso vai se desdobrar. Qualquer cenário para Bitcoin é bom. Deixa eu ver como é que está a BTC. Agora a BTC é 26.994. Segue respeitando uma cunha triangular aqui no 6 horas. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer Polkadot, Shiba Inu e seu Shiba Token, Kusama. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.